A minha experiência com terapia de conversão sendo vítima começou no final da minha adolescência. Eu fui procurar uma psicóloga para poder lidar com a depressão que eu estava naquele período. Ela inicialmente foi super acolhedora, bem gentil, humana. Ela estava lidando com as coisas que eu estava com dificuldade naquele momento. Só que ao longo do tempo, ela começou a fazer uma associação de que a minha depressão ela estava relacionada com a minha orientação sexual. E aí ela iniciou com essa ideia de que eu era gay porque eu me identificava demais com a minha mãe e que eu tinha um problema com homens ou com meu pai, e aí tudo isso explicava a minha homossexualidade, né? E aí foi isso que rolou naquele período. Quando ela começou a ser um pouco mais direta e um pouco mais assim franca no que ela estava querendo fazer, aí sim que eu passei a me incomodar, porque eu vi que ela estava olhando para mim como um doente pelo fato de eu ser gay, né? Mas no início foi muito difícil de eu conseguir me desgarrar dela, porque ela tinha me ajudado em outras coisas e porque ela foi muito sutil até chegar ao ponto de tentar me converter. As perguntas que ela induzia para mim eram sempre associando aos estereótipos do que é ser gay. Era do tipo assim: tu tá deprimido, tu tá se sentindo mal. Será que quando for gay na vida adulta, quando tu for mais velho, será que tu vai estar feliz com isso? Será que a tua mãe ou teu pai vão lidar bem com a tua homossexualidade? Será que tu vai conseguir lidar com esse problema de relacionamento se tu for um homem gay? Porque os gays são muito sozinhos, né? Eles têm relações muito superficiais. Ela ia fazendo uma associação com os estereótipos da homossexualidade com a minha vida. E aí é claro que ela pegava aquelas coisas que às vezes lá no fundo, né, da minha cabeça ficava batendo como dúvidas. Mas é porque eu não estava orientado, eu acho que ninguém tá, nenhum gay, né, costuma estar tão orientado assim para entender que a homossexualidade é só uma característica da sua vida. Eu próprio achava que tinha alguma coisa de errada comigo depois que ela começou a fazer essas perguntas. E aí eu acho que eu fui entrando muito no papo, fui entrando nessa onda e acabei me envolvendo demais e ficando afetado por essas perguntas que ela fazia. As pessoas que acreditam nesse método são completamente antiquadas, elas estão desatualizadas do que é a vida humana. A vida ela é diversa. A gente tem na natureza uma diversidade muito maior do que a gente imagina. Não é o fato de a gente não falar desse tema que vai mudar a existência de pessoas variadas, com características, com jeitos, com personalidades, com orientações sexuais, com diferentes gêneros. Eu vejo que as pessoas que acreditam que terapias conversivas são o caminho para ajudar uma pessoa homossexual, uma pessoa lésbica, uma pessoa bissexual, são pessoas que estão realmente em descompasso com a ciência, em descompasso com a ética, em descompasso com aquilo que a gente precisa ter na humanidade, que é o respeito pelas diferenças. As consequências desse tratamento para mim foram muito na esfera dos relacionamentos. Eu lembro que naquele período eu estava com dificuldade de me relacionar com outros caras, muito fazendo uma associação de que a minha vida não ia ser boa se eu tivesse esse tipo de relação. Prejudicou eu me ficar à vontade, ser espontâneo. Eu tentava esconder a minha homossexualidade das outras pessoas e tinha medo do que elas fariam se elas soubessem da minha própria boca ou por outras pessoas que eu era gay. Prejudicou que eu pudesse ter vivido a minha vida antes. Então eu demorei para poder viver como um jovem mesmo deveria viver. Para você que está recém saindo de um tratamento assim, que passou por isso no passado, está superando, que está agora lidando com as consequências, eu te digo o seguinte: não tem nada de errado em tu ser quem tu é. Tu é uma pessoa naturalmente assim, e isso faz parte da tua vida, da tua existência. A tua vida pode estar nesse momento muito difícil, pode ser muito doloroso o que tu está passando agora, mas isso vai passar, porque sempre passou. Pessoas do passado que viveram terapias de conversão conseguiram superar isso, encontrando uma comunidade, amigos, se relacionando melhor com a família, construindo uma relação de saúde mais saudável com todas as pessoas ao redor. Então, se você está passando por isso, olha para as possibilidades que existem, olha para aquilo que você vai encontrar ali na frente e acolhe também esse teu sofrimento, essa dor que você tem, mas dá atenção também para a vida que tem além disso. Tem muita coisa para você viver, tem muita experiência bacana que você vai encontrar e você vai inclusive se identificar com pessoas que passaram por isso. E se tu te identificar, tu vai ver que tem muita vida dentro de ti, mesmo que algumas pessoas tenham tentado te diminuir.